Queridos, é uma visitação nesse tempo para a nossa vida. Nós estamos na terceira onda de avivamento, é a última. O rei está perto de vir, estabelecer o seu reino, está perto de voltar. Há grandes coisas, Deus está fazendo grandes coisas no meio do seu povo. Tá? Então, antes de sentar, abra comigo, Mateus. Mateus capítulo 22, Mateus 22. E o versículo, a partir do versículo 41. A partir do 41, que diz assim, ó. Reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus. Jesus está fazendo uma pergunta interessante. O Messias que deverá vir será filho de quem? Vocês responderam corretamente. Segundo as Escrituras, ele será descendente de Davi. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou-lhe, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não foi assim que Davi disse em um salmo? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Amém. Podeis assentar. Sabedoria de Jesus é tão extraordinária que ele fazia uma pergunta e calava os doutores da lei. Ninguém conseguia responder-lhe mais nada. Nesse texto, porém, tem algo interessante. Jesus esclarece que eles responderam a questão, segundo as Escrituras, mas não viram o outro lado. Que ele não seria apenas o descendente de Davi, segundo a humanidade, segundo a carne, mas que também seria filho de Deus. Os textos que esse pessoal estava se referindo são conhecidos. Por exemplo, Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará. Ele estava se referindo a isso. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, cidadezinha pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, que era a cidade de Davi. Os vaticínios, as profecias indicavam isso. Isso nos remete a uma coisa. Jesus, segundo a descendência da humanidade, ele é da descendência de Davi, porque Maria era da descendência de Davi. José é da mesma tribo, de Judá, mas ele é o filho de Deus. Mas quando nós falamos isso, nós falamos de gerações. Nós temos um Deus que é o Deus geracional. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó é o pai dos 12 patriarcas. Ele é o pai de José. Ele abençoou os filhos de José. Efraim e Manassés. Ele é um Deus geracional. Por isso que o início de Mateus tem as genealogias, as gerações, vão citando de Adão até chegar em Jesus. É o Deus da família, o Deus geracional, o Deus de gerações. O Senhor constituiu a família para nós termos gerações
que transmitimos legado para filhos, netos, gerações seguintes. Ele cuida não apenas do indivíduo que faz parte de uma família, mas ele tem preocupação com a família inteira. A grande guerra de Satanás é atacar, em primeiro lugar, a base fundamental da consolidação das gerações, que é a família. Por isso nós temos que estar atentos. Aliás, qualquer pessoa que passou por experiências de disfunção, desintegração, desorganização na sua família, sabe a tragédia e o inferno que passou. Você pode até estar morando sozinho numa kitnet, num quartinho agora, mas tem uma família que você tem referência lá, tudo bem. Você pode hoje estar viúva e não tem mais filhos em casa, mora sozinha, ou um viúvo. Você pode estar nesta cidade, você já criou os filhos, estão só os dois em casa. Você pode estar morando só. Lembre que você tem sempre um legado, memórias, vínculos com quem está longe. O pastor Levi está com a família dele de Natal. Você tem legado, tem informação. Você tem bases. Há memórias e lembranças que configuram a tua caminhada. Agora, quem teve desestruturação, ódios, desintegração, e que obrigatoriamente caiu dentro de um ciclo, de um poço de solidão, isolado da família, veja que isso é horrível, é uma tragédia. Eu disse ontem, para os que estão aqui tendo a oportunidade que Deus deu de recuperar, de renovar a caminhada com uma família, como isso é extraordinário que Deus lhe deu. Eu falei de pessoas que, por alguma razão, tiveram segundo casamento. Deus deu uma oportunidade de novo. Você sofreu, você foi arrebentado. E o Senhor, por misericórdia, fez você novamente habitar com alguém e ter novamente uma família. A partir de agora você vai... E eu não sou a favor de ninguém separar. Ninguém. Muita gente fez isso com total ignorância, sem conhecimento, sem temor, na dureza do coração, como Jesus respondeu quando perguntaram por que Moisés dava carta de divórcio no Antigo Testamento. E ele disse, por causa da dureza do coração, por causa de coração imperme, por causa de ignorância, desconhecimento. Que debaixo do temor, nós vamos então preservar nossa família. Então, família é algo extremamente importante. Existem algumas coisas que temos que pensar nesta manhã. Primeira coisa, o cuidado é um princípio central na dinâmica familiar. O cuidado. A Timóteo 5:8 é dito que quem não cuida dos seus é pior do que descrente. Toda pessoa que relaxa no cuidado para com os seus. Um homem que deixa de cuidar da sua esposa, a esposa que deixa de cumprir as suas tarefas, seu papel como esposa, mãe, o seu cuidado, é pior do que o descrente. O descrente faz na ignorância, porque o infeliz não sabe, não valoriza. Nós temos o temor do Senhor. De forma que, até para nós cuidarmos bem dos outros, nós temos que fazer o mínimo não, nós temos que fazer o máximo de esforço para com os nossos. Isso Deus quer. Na família tem um ingrediente muito interessante, um princípio lindo e fundamental, que é a obediência. Efésios capítulo 6, vocês conhecem.
Efésios 6 e 1 e 2. Acho que ela coloca lá. Dá para colocar. Tem isso lá? Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Honra, valoriza, reconhece. Eles estão velhinhos. Dá uma passadinha lá na casa dele. Manda um zapzinho, dizendo, lembrei de você hoje, amamos muito você, mamãe, pai. Mande um presentinho, escreve uma carta, bota no correio. Zap não tem mesmo valor para eles, não é forte. Forte é escrito na tua mão. A minha mãe mora no Maranhão, tem 80 anos de idade. Se eu passar uma semana sem falar com ela, está aqui um áudio. Não ouvi a sua voz, já tem mais de uma semana. Eu tenho que ligar, mas se eu mandar uma carta escrita com a minha mão, ela lê 150 vezes e mostra para todas as velhinhas amigas dela que o Siqueirinha me escreveu. É um consolo, fortalece. Dê um presentinho. Ainda que eles tenham o sustento dele, da sua aposentadoria, os seus recursos, vai um dia, compra uma coisinha e leva, só para fazer um carinho. Honre seu pai e sua mãe para que te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, o outro texto diz, te vá bem sobre a terra, e viva muito tempo sobre a terra. Ei, você quer longevidade? Você quer ir a 98? 102? Que nem a tia Natália? Obedeça, honre, pai e mãe, filhos que estão aqui, que ainda vivem na casa do seu pai. Honre independente do que eles são e como se comportam. Honre-os, valorize, respeite. Esse é o seu papel. Todo filho com espírito de rebeldia dentro do seu coração, que é uma maldição, tenta subestimar, denegrir e desonrar o pai. Exemplo, Cã. Quando saiu Noé da arca, ficou muito feliz, plantou a vinha, e agora deu muitas uvas, e espremeu as uvas, e fez vinho, e então se embriagou. O cara exagerou. Caiu, ficou desnudo no lugar. Sem Cã e Jafé. Cã viu o pai naquelas condições, falou para todo mundo do planeta, era pouca gente, mas falou para todo mundo, para denegrir, para subestimar. Ele provavelmente, naquele período que ficou na arca, ele já era um cara encrencado. E agora ele queria dizer, isso não vale nada, esse velho. Olha aí o erro dele. Todo filho desobediente, com coração rebelde, aponta erros. Eu não sou chamado para apontar erro do meu pai, da minha mãe, das pessoas que estão sobre mim, nem do meu líder também, que é meu pai espiritual. Eu não tenho nada a ver com isso. Jamais. Todo esse espírito traz condenação, traz maldição. Seja abençoado sem Jafé, que encobriram, que protegeram, que esconderam a nudez do pai, com aquele lençol que foram caminhando e colocaram. Toda pessoa obediente de Deus que honra, tenta preservar, guardar a honra do seu pai, da sua mãe, dos seus líderes. Ele diz, não é assim. Veja o lado bom. Não é isso. Não concordo com isso que estão dizendo. E então são abençoados aqueles que protegem a honra dos outros. Temos que aprender com Davi. Mesmo quando Saul o perseguia, ele nunca disse uma palavra negativa do rei ungido. Errado, mas era ungido do Senhor. Doeu-lhe o coração, porque ele cortou somente a ponta do manto dele naquela caverna, naquele dia. E Joabe disse, corta o pescoço dele agora. Está aí, Deus colocou na tua mão. Profecia do diabo. Olha aí, Deus entregou nas tuas mãos. Tem gente que diz.
que é o Senhor que está mandando. Mentira. Davi disse, cala a boca. Ninguém tocará no ungido do Senhor e ficará impune. Se eu fizer isso, eu vou me arrebentar. Eu tomo o reino agora, vou governar depois onde você me mata. Por que Absalão não matou Davi? Que o exército era 2 vezes maior. Por que Davi, com um exército desse tamanho, naquele dia, naquela grande batalha, o bosque, as árvores, matou mais soldados do que os homens de Davi? Já pensou? A árvore se levantar e matar gente, irmão, cair em cima de soldado? Diz que o bosque matou mais gente do que os soldados de Davi. Sabe por quê? Porque aquele coração de Davi não tinha nenhuma rebeldia. Então, se alguém tem um coração em obediência, em humildade, em honra e respeito, nenhum rebelde tem força contra ele. Você entende isso agora? Se você tem seu coração quebrantado, nunca um rebelde vencerá você. Nunca. Negócio extraordinário. Esse é um princípio. Este é um princípio. Serve para todo nível de autoridade. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Então, eu estava falando, se você quiser viver muitos anos, e viver bem, e ser frutífero, e abençoado, comece a exercer princípio de honra. O pastor Júnior Batista, que é o meu presidente da Igreja Mais de Cristo em Santa Catarina, ele era o garoto que eu cuidava quando ele era o ministro do louvor da igreja em Joinville. O pai dele era o presidente da igreja, o pastor Valmor Batista. Eu fui o co-pastor e o vice-presidente. O Júnior me dava trabalho, eu puxava a orelha dele, eu ensinava. O pai dele morreu há 16 anos. Aquele jovem evangelista que era ministro do louvor disse, vou iniciar uma igreja. Começou uma igreja que hoje tem 30 mil membros. Eu sou um pastor auxiliar, sou o pastor da igreja em Joinville, que é uma igreja filha da igreja que está na capital. Ainda hoje ele tem tanto respeito, ele nunca me diz, ei Siqueira, ele é o presidente, ele diz, pastor Antônio Siqueira, o senhor. E eu digo, e o senhor, pastor Júnior Batista? O pessoal ri quando vejo eu chamando ele de senhor. Aí alguém diz, como é que você chama ele de senhor? Eu digo, sim, ele é o pastor da igreja. Ele tem só 40 anos. Eu tenho 62. E eu digo, senhor, pastor, o que é que o senhor acha? E quando ele desce do carro, eu já saio agarrando a pasta dele e carrego. E ele sabe o princípio de serviço. Ele não diz, não, deixa comigo. Ele deixa eu carregar. Uma vez ele quis fazer isso. Deixa comigo, pastor. Eu disse, você não retire a minha bênção. Eu que sou abençoado. Ele disse, tá bom, pode levar. E então eu nunca deixo ninguém dizer uma palavra negativa dele. Quem disser vai brigar comigo. Eu digo, eu repreendo você agora. Porque o pastor Júnior Batista ainda é um jovem pastor, mas ele é servo de Deus, ungido pelo Senhor. Ele tem uma grande visão que Deus deu para ele. Ele está sendo construído a cada dia pelo Senhor. Ele se tornará um pastor muito sábio. E Deus tem dado grandes coisas. E a visão que ele tem é a mesma que eu tenho. A visão é dele, nós estamos todos juntos. Eu honro. A pastora Vitória, a garotinha, foi eu que fiz o casamento dele. Fiz noivado. Foi eu que fui na casa do português, o sogro dele, para pedir junto com ele a Vitória em casamento. O pastor Valmor disse, vai lá ver se essa moça dá certo, vê lá se dá certo, vai lá. E eu fui com ele. Estava em Joinville, fomos a Florianópolis. Vitória tinha 19 anos. Fui eu que orientei tudo, foi eu que fiz casamento, foi eu que cuidei. Mas quando eu chego com ela, eu digo assim, pastora Vitória, senhora precisa de alguma coisa? A senhora está bem? Pastora Annelise mandou um grande abraço para você. E ela com aquele jeitinho tão educado, ela fica até meio constrangida de eu dizer, o que a senhora precisa? Ela é a pastora, como o pastor Júnior Batista. À medida que eu honro eles, meus liderados me honram. Se você souber honrar as pessoas te honrarão, tá? Então sempre tem esse princípio de honra. Eu digo que em casa, não estou falando de família, fortemente isso, mas depois estenda isso a todas as lideranças. O pastor da igreja é o pai espiritual da gente. A gente sempre honrará,
A gente nunca deixa ninguém mexer na reputação dele. Se um dia ele tiver alguma coisa para tratar, é a convenção, é o presbitério, é o concílio da igreja nazarena que vai conversar com ele. Porque que ele não arrumou direito o portão, isso aí quem vai falar é o concílio, mas você não pode dizer nada. Você pode um dia ir no gabinete dele e dizer, pastor, eu vim aqui te ajudar. Eu tinha uma sugestão, sozinho com ele. Se você falar para a segunda pessoa, você é um rebelde. Trate com ele. Não estou falando isso porque eu sei que vocês aqui todos não tem nada disso. Eu estou só prevendo para o futuro. Aqui nessa igreja nunca ninguém falou do pastor Gilton. Ninguém. Eu entendi que o silêncio de vocês é verdadeiro, porque se tivesse dado risada, mas não deram. Então está tudo certo. Veja, eu estou falando de um princípio extraordinário, de bênção, tá? Isso é um princípio de bênção. Segundo, exemplos de submissão e respeito em família. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 7, de 11, a partir do 11, de 11 a 17, mas a Bíblia está repleta de histórias lindas. Não é esse texto, filha, não é. É Lucas 2, 51. Eu quero falar de Jesus. Lucas 2, 51. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada, não é esse texto. Volta. Isso. E desceu com eles. E foi para Nazaré. E era-lhe submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lembra quando ele se perdeu? E foram atrás. Onde é que você estava? Ele estava no meio dos parentes. Quantos dias procuraram ele? Você lembra do texto? 3 dias. Mas não perderam num dia? Levou 3 para achar. Nunca perca a presença de Deus, tá? Não, você demora a encontrar. Vou falar uma coisa bem interessante agora. Eu me lembrei disto. Aqui tem muitos irmãos que já viveram, experimentaram a presença. A presença de Deus é o lugar da alegria, do descanso. Tu vai andando e tu diz, Senhor, tu estás aqui, eu te louvo, eu te adoro. Você entra no carro e você está adorando o Senhor. Você entra na sua bicicletinha e você está adorando ao Senhor. Todo lugar que você chega é bom. Você perde todo tipo de rancor, de chateação. E você não tem mais reclamações a fazer. Murmuração desaparece da sua vida. Ei, falta da presença de Deus gera murmuração. Coisa terrível. A carne reclama de tudo, porque o ego, o eu, ele tudo reclama. A carne tudo reclama e tudo exige. E tudo exige. Agora, espírito quebrantado, na presença do Senhor, tudo é bom, todo lugar está bom. Você não reclama mais nada, porque você tem uma coisa chamada contentamento. Paulo disse, estai contentes em tudo. Se está comida boa, estou contente, mas não está muito boa, está contente também. É o que tem agora. É a farinhazinha com a sardinha, está ótimo. Para que reclamar? Aliás, se tu não reclamar daquele pouquinho que tem, aí Deus vai te dar um bocado grande para você glorificar mais a Ele. Porque a gratidão gera mais e mais fartura, recursos e bênçãos e benefícios. Gratidão. Gratidão. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, glorifica o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele agradece por macro realizações que Deus fazia na sua vida e pelas micros realizações. Não esqueça de nenhum só dos benefícios, pequenos, de todo tamanho, seja grato. Aí tu vai ver o que é. Tu vai ver o que é a abundância de Deus na tua vida. Quando você agradece por todas as coisas. A presença, eu estava falando sobre a presença, é muito maravilhoso. Na presença tudo é bom, então não perca a presença. Sabe por quê? Para achar a presença, dá trabalho. Eu não quero mais perdê-la por nada. Uns anos, eu estava tão mergulhado na presença. Acho que você estava ainda lá quando nós fizemos aqueles seminários na sede, em Natal. Naquele ano que fizemos o seminário da presença de Deus. Levi. 2003. Você sabe que
teve um fenômeno tão interessante que no terceiro dia a igreja estava muito cheia. A Abedênego estava lá, a Guilherme e tal, a Eli, teu amigo e nosso. E foram chegando perto da igreja e viram fogo nas janelas. Naquele último culto que houve um quebrantamento tão grande, que todos choraram na presença do Senhor, inclusive o pastor Santana, que ficou gritando e chorando, de joelhos e chorava. Aquele ancião, era a presença. Mais de 11 irmãos, eu me lembro mais ou menos, viram fogo andando no altar. Fogo. Eu estava tão mergulhado na presença. Passados uns 3 anos, eu me envolvi tanto em gestão, em atividades outras, que eu me esqueci daquela busca que eu tinha de tempo na sua presença, tempo de adoração, que não esquecia da adoração permanente todo o tempo, e eu fui me esfriando. Eu não estava pecando, não estava andando fora dos caminhos do Senhor, eu pregava a palavra. Eu tenho 800 sermão na cabeça. Então não tinha problema, não precisava nem pesquisar. Só que um dia eu não senti mais, cadê? Comecei a ter insatisfação, uma melancolia pegava conta da minha vida, que eu não sabia por que eu estava triste. Então comecei a conversar com a Annelise e ela disse: você tem perdido a presença de Deus. Quase fiquei com raiva da minha mulher. Eu disse: eu sou crente. Ela disse: eu sei, a presença não brilha mais em você. Me deu trabalho. Você tem que de novo voltar, humilhar-se, quebrantar-se e dizer: não posso viver sem ti. Eu tive que novamente reler textos que eu não tinha prestado atenção. Moisés, Êxodo capítulo 13, verso 14. Êxodo 13, 14. Então, o Senhor disse: Moisés, meu anjo vai na frente e guiará no caminho. Quatorze, 13. 14, 13, então. O computador não está funcionando. Não está funcionando. Minha presença irá contigo e te darei descanso. Êxodo 33, 14. Funcionou? Meu Deus, eu tenho 3.500 versículos aqui dentro, irmãos, de vários temas. Às vezes o computador está engatado. Acertei ou não acertei? Antes tinha tido um diálogo: meu anjo irá diante de ti, vai ter a coluna de nuvem e a coluna de fogo, vai climatizar o dia, iluminar. Moisés disse: negativo. Eu já experimentei a tua presença. Eu a vi na sarça. Eu me envolvi contigo, tu foste comigo para o Egito. Nós ficamos juntinhos e tu disseste: vai a Faraó, e eu ia. Agora eu vou fazer isso, e tu fez. E tu estavas lá. Agora, se tua presença não for comigo, eu não irei. Esqueça o projeto. Deus estava testando ele. Então o Senhor disse: tá bom, irá a minha presença para te fazer descansar. No outro texto diz assim, a Bíblia arcaica, RA diz: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Agora escuta o que é a palavra descanso no hebraico. É nuak. Nuak. Nuak é a mesma palavra usada para a mãe que pega o bebezinho no colo e faz assim, ó. Bebezinho no colo, pertinho do seio. Isso é nuak. Sabe o que Deus disse?
minha presença, Moisés. É isso que você quer? Minha presença irá contigo e eu te darei colo, eu te carrego nos meus braços. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Minha presença vai contigo, eu te carrego no meu colo. A presença carrega a gente no colo. Sabe por que Jesus disse: minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá? Porque o mundo tenta gerar uma paz baseada em circunstâncias favoráveis. Paz de Jesus é independente de circunstâncias. Minha paz vos dou. Olha aqui, ó. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso no aqui para a tua alma. Ele está falando para os crentes. Ele dá descanso para nós. Deus quer dar descanso para você na sua família, tá? Toda angústia, toda perturbação, Deus quer carregar você, sua esposa, seus filhos dos braços. Ele quer dar descanso. Quer dar descanso. Paulo disse em Filipenses no capítulo 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente. Você não vai ter perturbação mental, você não vai ter disfunção mental, você não vai ter nível de estresse para arrebentar com você, você não vai ter ansiedades inquietantes para a tua vida, a tua mente será guardada. Ele guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. É a paz que excede o entendimento, excede a compreensão. E guarda a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Esse é o descanso maravilhoso. Mas a presença é algo fantástico, porque na presença tem alegria. Quer ver? Salmo 11, verso 16. Ou é 16, 11? Mas menina, esse computador miserável está falhando. Salmo 16, verso 11, filha. Meu Deus, eu comi tão bem hoje. Far-me-ás, vê. A vereda da vida, você que me ensina a vida, os caminhos corretos, meu Deus. Na tua presença há fartura de alegria, e no teu lado direito há delícias perpetuamente. Ei, na presença de Deus, há fartura de alegria que Deus nos dá. Por isso que eu disse, não perca a presença de Jesus, porque você fica triste. Você quer ver uma coisa? Quando tu anda na presença, meu irmão, não tem nada ruim, irmão. Tu chega num lugar e está tudo bem. Irmão, um dia eu tive uma decisão. Isso aconteceu em Joinville. Um irmão muito rico disse: pastor Siqueira, hoje nesse domingo, vem almoçar comigo, vamos fazer um churrasco. Como eu tinha ido já algumas vezes com ele lá, e claro, muito boas conversas com aquele irmão. Só que o irmãozinho que trabalhava no estacionamento da igreja, ele me pediu assim umas 10 vezes: pastor, um dia vai comer comigo, eu vou assar um franguinho, umas coisinhas lá em casa, para a gente conversar, tem um quintal, e eu tenho lá, sabe aquele, um pneu desse de ferro do carro, coloca ali, bota o carvão. Aí eu disse, eu até pensei que era cobertinho, alguma coisa assim, mas eu disse, eu vou. Então eu não fui com o irmão João Albano, eu fui com ele, que é o Saul. E quando eu cheguei lá, debaixo de um pé de goiaba, tinha a estruturazinha lá para assar o franguinho. A esposa fez um arrozinho, naquela casa simples. Irmãos, como aquele irmão Saul é um irmão de oração, que vive só falando das coisas de Deus, da presença do Senhor, nós passamos umas 2 horas, até o franguinho queimou lá na brasa.
Aquilo ficou tão bom, irmão, que eu não estava nem aí se tinha debaixo do pé de goiaba, se era ali, sentado naquela cadeirinha. Olha, era a presença de Deus, que é o mais importante, é algo extraordinário. A presença do Senhor. Por isso que tu gosta de ficar com gente que reflete a presença de Deus, sabia? A gente não sabe por quê. Essas pessoas nos atraem. Eles carregam a presença. Você fica tempo, você fica horas com gente que tem, irmão Zezinho. Foi bom você lembrar. Anos atrás, aquele irmão, que coisa tremenda aquilo. Ele ganhou parte da nossa família para Jesus. José Dourado, o nome dele. Então um dia eu cheguei para ministrar na cidade que está próximo da região de roças que ele morava. E um parente meu disse: tu precisas visitar o irmão Zezinho. Eu disse: tá bom. Mas por quê? Porque ele conhece a presença. Você tem falado sobre a presença de Deus, então vá lá. E eu fui. Quando eu entrei no carro, com aquele amigo que me levou, era uma Hilux recém-tirada lá da concessionária. Prata, reluzente. Entrei naquele carro com ele, o Espírito Santo me advertiu: preste atenção o comportamento dele para você aprender com ele. Eu disse: Senhor, eu sei que ele é analfabeto, eu sou um doutor. Senhor, eu fiz 4 formação de graduação, meu Senhor. Eu fiz mestrado, 2 doutorados, eu ensinei universidade há anos. Pelo amor de Deus, eu fui diretor de editora. Ele vai me ensinar, o Senhor disse: aprenderás com ele. O Espírito falou comigo. Presta atenção nos gestos dele. E nós fomos até lá. Eu disse: não, eu vou ficar atento. Quando nós encostamos próximo, eram uns 20 e tantos quilômetros para lá dentro, região de roça, de interior, que nós fomos chegando na casa simples, que encostamos debaixo de um pé de árvore que tinha ali, mais na frente tinha uma mangueira grande, pé de manga. Estava aquele homem franzino na porta da casinha e disse assim, olhou para o carro enquanto nós estávamos descendo. O olhar dele para aquele carro, 0 quilômetro, parecia que estava olhando para um jegue, para um jumento. Ele disse: põe o carrinho ali debaixo daquela sombra, meu filho, põe o carrinho ali. Mesma coisa, põe um jumento ali. O Espírito Santo me disse, viu como ele olhou para o carro? Ele não se impressiona com coisas materiais porque ele conhece a minha presença. Eu disse: sim, senhor, eu vi. Nós descemos do carro e nós entramos na casinha. Ele disse: mas que honra te receber. Ele conhecia o irmão. E o irmão disse: eu estou trazendo aqui o doutor Antônio Siqueira. Ele disse assim: então entra, meus filhos, senta aí, fica à vontade. Sabe o que tinha? Vocês conhecem, tamborete é aquela cadeira com corinho em cima sem encosto. E tinha os tamboretes e tinham as esteiras no chão, de palha de coco babaçu. Esteira no chão. Ele disse: senta e fica à vontade. Eu então optei por sentar na esteira. Ele não disse perdão porque eu não tenho aqui uma poltrona. Quando ele de nada se justificou, o Senhor falou comigo. Você percebeu?
que ele não tem nenhuma vaidade e orgulho quanto a explicar para você porque que ele não tem poltrona? E você, um dia desse, fez um papel feio, eu me lembrei. E é verdade. A Sara era pequena e ela tinha cortado com estilete o tecido do sofá. E entrou um irmão, meu amigo, como fosse o Levi, e estava entrando lá, e eu joguei uma manta em cima para esconder. Para dizer que minha casa era chique e que não tinha poltrona rasgada. Orgulho. O senhor diz que ele é orgulho, é bobagem. Você é orgulhoso. Aliás, é por isso que você disse para as pessoas, não olha nada aqui que a casa não está bem arrumada. Tudo isso é bobagem. As pessoas não vão na tua casa porque a casa está arrumada ou não. Eles vão porque gostam de você. Então nunca justifique nada. Não precisa, isso é orgulho, sabia disso? A gente nem percebe que é um orgulho. Quer dizer que eu quero que minha casa esteja totalmente chique? Aliás, eu gostei que eu fui na cozinha da Isabelle, e a menina não tinha arrumado ainda, a secretária dela, estava tudo bagunçado, ela não disse nada, eu gostei de ver aquilo. Ela disse, não estou nem aí, deixa ele, não estou nem aí. Depois a menina chegou para arrumar. Isso não tem nada a ver, você não está lá por causa disso. E aí, eu disse, Senhor, é verdade, eu escondi, eu botei aqui para dizer que minha casa era tudo arrumadinha. Ele disse, bobagem. E ele ficou na dele. E eu pedi água. E ele então foi até um pote, aquele de barro, com aqueles canecos de alumínio bem limpinho, pegou água e trouxe água normal, não tinha geladeira. E ele me entregou a água e disse, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao me entregar a água, eu disse isso. Ele não disse, perdão, não tem geladeira aqui, doutor. Não justificou coisa nenhuma. Só me entregou a água. Disse, o Senhor é bom. Eu disse, esse homem não se preocupa com isso. Estava aprendendo com ele. A esposa fez um cafezinho. E chamou nós dois para nós tomarmos o café. E aí agora a grande lição viria. Eu estava atento com ele e fui fazer as perguntas que eu fui para fazer as perguntas, porque esse meu amigo falou assim, ele vai te ensinar. Então, rapidamente, eu já volto ao assunto. Ele disse, eu perguntei para ele assim, me diga uma coisa, eu queria lhe perguntar algo. Eu estou estudando e lendo sobre humildade. O senhor pode me responder? O que é? Humildade? Olhou para mim, nós estávamos na mesa já. Ele disse, umidade, que ele nem pronuncia direito, né? Humildade. Olhou para a janelinha que dava para ver as árvores lá na frente, olhou assim, como quem estivesse procurando uma resposta. Primeiro, quando eu disse para ele, quando eu cheguei, que eu ia fazer pergunta, ele disse, eu só respondo se ele me disser. Quando ele olhou para a janela, eu disse, ele está perguntando para ele. Então, ele olhou assim, fez assim. Quem pergunta, não tem ainda. Eu não sabia onde botar a cara. Olhei para um amigo meu ao redor que estava aqui, olhei para ele de novo, ele disse, isso mesmo. Quem procura, quem pergunta, não achou ainda. É assim, o peixe na água, ele não fica pesquisando como respirar, ele simplesmente respira. Ele não pesquisa, ele só respira. Então, quem pesquisa não achou ainda. Eu disse, como assim, irmão Zezinho? Ele disse, a presença, a humildade, é uma coisa dada pelo Espírito. Então, quem foi quebrantado e conhece Ele, não anda mais pesquisando nada, simplesmente é. Eu disse, meu Deus, é isso mesmo? Ele disse, então quem procura não achou ainda. Aí eu disse, eu tenho outra pergunta a fazer para o senhor. Quando a gente vai ministrar, eu preciso ter a unção de Deus, eu tenho responsabilidades de falar para as pessoas, e eu preciso da unção do Espírito. Como é que a gente faz para manter a unção? Olhou para a janela e disse, ei, Moisés subiu o monte e ficou 40 dias e 40 noites.
Você lembra? Eu disse, lembro. Então, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, tinha luz. E o irmão dele, Arão, pegou um tecido, botou no rosto dele, porque era muito forte, brilhando as pessoas todas. E diz o quê? Aí eu disse, o texto diz que ele não sabia que o seu rosto brilhava. Aí ele olhou para mim e disse, então vá para a presença de Deus e fique lá. E busque. Quando você for pregar, não precisa você saber. O povo sabe que você tem a presença e a unção. O povo é que sabe. Você não precisa saber. Porque a Bíblia diz que o povo via, mas Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Mas o povo viu. Ele disse isso, eu disse, meu Deus, é verdade. Eu preciso somente estar na presença, buscar o Senhor. O povo sabe se tem ou não tem unção. Eu não tenho que me preocupar com essa performance. As pessoas sabem. E aí, para finalizar, eu fiz mais perguntas. E quando foi na hora do café, foi a grande lição. Eu estava de olho nele, e à medida que eu falava alguma coisa com meu amigo do lado, eu via que ele não parava de mexer os lábios. O que ele estaria fazendo? Adorando ao Senhor. Então, ele colocou o café, pegou o leite e pegou um pouquinho do açúcar aqui, né? E aqui estava a xícara. Eu estava botando o café e ele pegou e fez assim, mexendo o açúcar. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Digo, meu Deus, o homem mexendo o açúcar, ele adora. Santo, 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 santo. Aí eu disse, irmão Zezinho, eu gostei de ver. Você então está adorando o Senhor. Ele disse, em todo tempo devemos adorar. Você não tem um carro? Tem um pisca-alerta? Eu digo, tem. Então, quando você for entrar no lugar que o pisca tiver, tic, você faz santo, 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 santo. Meu Deus, irmãos. A gente nem dá conta que nós não adoramos direito. E aquele homem sentindo a presença de Deus. Então nós saímos dali. E quando nós estávamos voltando, eu fiquei sabendo de uma história que ele não quis contar. Que ele, indo para a sua roça, com a sua foice nas costas, como de costume, e que todo mundo sabe que ele só andava adorando, ele ia. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim, Senhor, louvado seja o teu nome. Ele ia adorando. Lá vem um fazendeiro afastado dos caminhos do Senhor há mais de 30 anos. Ele ia na via, de saibro, de barro, o fazendeiro vinha com o carro. O Zezinho está vindo dali e aparece naquela rua, naquela estrada. Quando aparece, o homem ao vê-lo, percebe que do lado direito tinha 3 homens altos, super vestidos, e do outro lado mais 3, 6. Ele disse, meu Deus, que presença é aquela? Quando ele olhou para os pés, parece que eles não caminhavam assim, eles iam... E disse, meu Deus, aquele é anjo. E o homem teve um temor, desceu do carro. E não sabia o que fazer, ficou de joelhos. Lá e vinha um Zezinho adorando. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E caminhando. Quando chegou perto, viu o homem de joelho. Sabendo que aquele homem estava afastado dos caminhos do Senhor, disse, é hora de voltar para Jesus. Eu vou orar por você. E orou pelo irmão Nilo. E então, escuta essa. Se levantou e saiu o caminho. Quando ele vai andando, o irmão que levantou, viu que aqueles anjos tinham rostos para frente e para trás, como está no livro de Ezequiel. Disse, meu Deus, olha isso. Ele disse, é anjos, acompanham ele. Isso era uma quinta-feira. Domingo ele foi para a igreja, para confirmar a sua volta para Jesus. E quando chegou na igreja, ele encontrou o Zezinho, claro.
Ele disse: irmão, eu vim confirmar, eu voltei para Cristo, Deus quebrantou-me. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmãos, assim, você viu aqueles 6 anjos altos que estavam andando com você? O Zezinho, na maior tranquilidade do mundo, disse: não, dessa vez eu não vi não, mas é assim mesmo, para onde eu vou, eles vão para cima e para baixo, eles vão atrás. Meu Deus! Para ele era tudo normal. Ele disse: não, dessa vez eu não vi não, às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. É porque onde eu vou, eles vão para cima e para baixo, eles vão. Eles acampam ao redor. A presença de Deus nos dá todo o conforto, dá tudo a alegria. A presença angelicais estão conosco quando tu anda adorando ao Senhor, quando tu anda dizendo: tu és maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, tu és o meu Salvador, tu és tudo para mim, Senhor, eu te amo, eu te louvo. Em todo tempo adore o Senhor, em todo tempo adore-o. Nossa casa precisa da presença. As crianças ficam mais calmas, ou pulam de alegria, porque há uma presença do Senhor e não espíritos demoníacos, psiquismo demoníaco perturbando as crianças. Uma casa que tem adoração, uma casa que tem palavras declarativas da fé. Posso tudo naquele que me fortalece. É maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor está conosco todos os dias. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temerei. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, diga todas as palavras que você sabe. Diga: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Você deve dizer: tu és tudo para mim, Jesus. Presença. Quem adora, se você adorar, você tem a presença. A irmã Helena eu conheci, hein? Ela sabia tanto da presença de Deus que ela, irmão, descascando batata, em casa, na cozinha, aquela serva de Deus que falava assim com Jesus, normal. Ela fazia assim, ó: eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, tu és maravilhoso, santo, santo, santo. Descascando batata, cortando tomate. Quantas vezes eu vi a irmã Helena fazendo isso? A gente ia lá, na casa dela, visitá-la, e ela cortando tomate. Jesus, tu é bom, tua misericórdia dura para sempre. Abençoa esse menino que estão aí. Tu és, meu Deus. Eu era líder de jovem, e nós íamos visitá-la, e ela adorava o Senhor o tempo todo. E ela via Jesus. Então nós precisamos da presença dEle. Experimente um dia de adoração para você ver uma coisa. Experimenta um dia todinho andar, dizendo: eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Pastor, não vai atrapalhar o meu trabalho? Vai acelerar o trabalho. Adoração não atrapalha. Adoração acelera. Você produz mais. Você tem força. Você tem a graça de Deus para fazer as coisas. Irmãos, quando Jairo encontrou Jesus, disseram: Senhor, vá até a casa dele. Ele disse: eu irei. Então vieram emissários da sua casa e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, ele tem muitas tarefas, a tua filha já morreu. Jairo deve ter tido um impacto naquela hora. Jesus olhou para ele e disse: Jairo, não temas, crê somente. Jairo segurou, foram até a sua casa. Quando chegou na casa, ele chamou Pedro, Tiago e João. Vocês vão comigo no quarto. Isso porque Pedro, Tiago e João eram os discípulos do ciclo mais próximo. Lembra disso? No Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estão lá. Jesus entrou,
ressuscitou a filha de Jairo e a devolveu aos seus pais. Jesus, todos os dias, quer ressuscitar as coisas que nossa casa morreu. Jesus quer trazer de volta os filhos. Ontem nós oramos aqui por pessoas que estão seus filhos afastados, e o Senhor vai trazer teu filho de volta, a tua filha de volta. Ele vai trazer. Ele trouxe de volta a filha de Jairo, ele devolveu. Ele tem preocupação com a família. A mulher sírio-fenícia, que não era judia, aquela mulher sacou algo extraordinário. Ela ouvia as histórias a respeito de Jesus. Jesus estava passando perto da fronteira. Aquela mulher corre ao encontro, porque ela tinha uma filha esquizofrênica, atormentada por demônios, louca. Meu Deus, quanto sofreu aquela mulher com aquela filha adolescente cheia de demônios, atormentada por demônios. E ela disse: Senhor, me ajuda. Saiu gritando: eu tenho uma filha, há anos, um trabalho terrível. E o Senhor disse, os discípulos disseram: Senhor, a mulher está gritando sem parar, vamos despedir. Despede ela, Senhor, resolve lá. Não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Meu trabalho é esse aqui agora. Não é com os gentios. Ela é estrangeira. Manda embora. Disseram para ela, ele não vai atender. Ela se aproxima mais ainda e gritou: Senhor, tem misericórdia, eu preciso. Ele disse: não posso. Será na fronteira ali. Pegar o pão dos meus filhos e dar para filho de cachorro. Cachorrinho, cães. Era assim que os judeus chamavam o estrangeiro. Aqueles cães. Tá certo? Não vou fazer isso. Meu Deus. Eu sei. Só que os cachorrinhos come a migalha que cai da mesa do Senhor. Eu não quero o bife e nem os pães. Eu só quero a migalha que cai da mesa do judeu. O Senhor não aguentou e disse: oh, mulher, é grande a tua fé. Então seja feita a tua vontade, tua filha seja liberta. Naquela hora a filha daquela mulher foi liberta de todos os demônios e foi curada. Você é mais digno do que aquela mulher, que ela era uma estrangeira, que os judeus chamavam de cão. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Lembra disso agora? Se você disser: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de ti, me ajuda. Ele não vai dar migalhas, ele vai dar o melhor da mesa. O melhor da mesa. Ele prepara uma mesa para nós na presença dos inimigos, unge nossa cabeça com óleo. Por isso o teu cálice transborda de alegria e a mesa é farta. A mesa é farta que Ele tem para nós. Precisamos pedir isso para a nossa família. Peça ao Senhor a cura dos doentes, a transformação daqueles que precisam ser transformados. Fale com Jesus a respeito disso. Fale com Ele. Não podemos deixar de invocar essa presença extraordinária, maravilhosa. Estava lendo a respeito do irmão Laurence. Viveu há muitos anos
na França. Escreveu um livrinho chamando Praticando a Presença de Deus. Vocês já ouviram esse nome, irmão Laurence? Depois, não agora, pesquise depois. Praticando a Presença de Deus. Li a biografia desse homem. Como ele conhecia o Senhor. Você sabe que ele era cozinheiro. E as pessoas chegavam no lugar onde ele estava, quando olhavam para o irmão Laurence, diziam assim, perdi a fome. Eu quero ter o que ele tem. Chamava e dizia, olha, esse grupo de gente que está ali agora, quer que você faça uma oração. Ele vinha e se aproximava, quase nada falava. A presença do Senhor é tão grande ao redor dele todo, que as pessoas caíam de joelhos. Ele só estendia a mão e dizia, Senhor, perdoa e salva. E voltava para cuidar das panelas. Um dia, Franz era o seu amigo. Eles combinaram para fazer era um final de semana para fazer um café juntos. E aquele amigo foi fazer o café, ali o lanche deles. E ele disse, eu vou aqui atrás do lado, num bosque, para praticar a presença. Disse, tá bom, então você volta. Dentro de meia hora, no máximo, tá bom. E ele foi para aquele lugar, mas chegando ali, tinha umas crianças brincando, ele se afastou mais um pouco, onde havia uma árvore no chão, ele sentou sobre aquela árvore e começou a conversar com Jesus. Passou a tarde inteira, ele não apareceu. Passou a noite inteira, ele não apareceu. Passou a manhã inteira do outro dia, ele não chegou. Era domingo de tarde, um amigo ficou angustiado, arranjou uns amigos, fomos procurar o Franz, se perdeu, será que ele entrou na área da floresta e teve algum problema? E saíram procurando. Quando o acharam sentado no mesmo lugar, ele estava absorto, olhando para como se fosse a copa de umas árvores assim, e dizendo, sim, isso mesmo, tu és tudo para mim. Eu te adoro. Tocaram nele. Laurence, ele disse, o café está pronto? O café já está pronto? Irmão, tinha passado a tarde inteira, a noite inteira, a manhã inteira, já era tarde de novo, 24 horas. Ele disse, o café está pronto? Que café? Desde ontem, nós estamos te procurando, Laurence. Laurence, o que você está fazendo? Estou olhando para ele, e ele olhando para mim. Olhando para o Senhor, e ele olhando para mim. Que coisa extraordinária quando tu encontra a presença de Deus, que tu não vê o tempo passar. Porque tu encontrou a presença. Na sua casa, você tem que ter a presença. Tu já percebeu que se eu passasse aqui 3 dias, não, uma semana inteira, o pastor Gil dissesse, pastor Siqueira, você vai falar de segunda a domingo, todo dia, dando ensinamento para homem, como é que o cara tem que andar, como é que a mulher tem que ser mãe, tal e tal. Quero que você pegue toda a psicologia que o senhor conhece, e eu passasse a semana inteira. Eu daria um monte de regras, um monte de chaves comportamentais, psicologia cognitiva comportamental. Eu sei muito sobre isso, tá? Uma semana inteira. Aí eu terminava com oração. Cabeça de vocês cheia de conteúdo. Quando passasse um mês, o pastor Gil dizia, interessante, o pastor Siqueira veio aqui, passou uma semana todinha falando sobre comportamento, regra, e os caras estão pior. Fica pior. Sabe por quê? Essas regras e essas comportamentais ditadas não funcionam se tu não encontrar a presença do Senhor, o temor dele. Porque quando chega o Espírito, o temor do Senhor, teu coração se derrete, tu fica melhor para tua esposa. A tua esposa, cheia do Espírito, te ama muito mais. E ela se torna muito melhor mãe.
ela se torna muito mais querida e responsável. O ambiente da tua casa é mudado com a presença de Deus. Tu se torna um membro da igreja mais ativo, querendo trazer gente para conhecer a presença do Senhor. Ser salva, ser liberta. Tu tem desejo de ganhar o bairro inteiro para Jesus. Tu estás interessado em ajudar o pastor em tudo aquilo que ele precisa fazer na obra de Deus. Tu se torna um crente melhor. Mas tu se torna em si cheio de alegria. Tu tem prazer em andar na presença do Senhor. Tu começa a descobrir as respostas do Senhor para a tua vida. O segredo da oração respondida. Tudo de bom começa a acontecer. Paulo e Silas, na prisão, reclamavam? O que o texto diz? Oravam e cantavam. Irmão, você sabe qual foi o grande erro do carcereiro? Rapaz, aquele carcereiro se deu muito mal. Ele tinha que colocá-los numa prisão muito segura, porque eram tipo uns presos políticos que estavam revolucionando toda a região. Então foi dado ordem, segurança máxima. Ele disse o quê? Pegou os dois, amarrou os pés deles com aqueles correntes de ferro e na segurança interior do cárcere. Ele amarrou tão bem amarrado os caras com corrente que ele disse: agora eu vou descansar e vou dormir. Que ele não sai daí nunca. Qual foi o erro dele? Ter botado os dois caras juntos. Irmão, não junta dois crentes. Não junta dois crentes cheios de espírito, que eles vão orar e eles vão cantar. E eles vão derrubar as cadeias, irmão, não tem jeito. Se tu juntar crente para orar e adorar o Senhor, as cadeias vão cair, vão quebrar. Na tua casa, você e a sua esposa buscando o Senhor, adorando o Senhor e orando, cadeias vão ser quebradas, as pessoas vão se converter, tudo muda. Eu vou escrever um livro assim, ó, o erro do carcereiro de Filipos. Não junte crente. Agora, tinha separado o cara. Por isso, olha, nós temos que andar juntos, tá? Percebeu isso? Temos que andar juntos. Por isso, quando tu fica separado, triste da mulher, tua mulher de você, tudo é errado, tá? Tudo é errado. Um reclama para um lado, um reclama para o outro. Sila ia dizer assim: mas fui andar com esse cara, que era o grande apóstolo, agora eu estou ferrado. Aqui dentro, amarrado, nessas correntes, vão matar a gente. Será que já mataram ele essa hora? Paulo diria: estou sozinho, demorando essa missão, e agora? O que eu vou fazer? Aquela visão que eu tive do homem dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E agora eu vim aqui para Filipos, a primeira cidade da Europa. E eu pensei que estava indo tudo bem, estava indo e estava orando. E a Lídia arranjou uma casa para a gente ficar, estava tudo legal. Mas eu fui expulsar o demônio daquela miserável. E agora vamos matar. Sozinho, isolado. Se reclama, isolado, sozinho. Agora os dois juntos. E aí, o que vamos fazer? Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos adorar. E começaram a cantar. Deus mandou o terremoto e abriu a cadeia. Juntos. Viu só? Não tem murmuração, não tem reclamação, não tem nada. Ainda bem que o carcereiro queria se matar, porque, se tu deixar fugir, tu vai morrer. Ele disse: antes de me matarem. E Paulo gritou: não te faça dano algum. Porque ele foi lá no cárcere para ver se estava... Foi chegando perto, tudo escuro. Aquele homem foi salvo. Foi batizado ele e toda a sua casa. E foi cuidar de Paulo. Glória a Deus. O Senhor tem grandes coisas para nós. Eu estou indo para o aeroporto, agora olhei o horário. Meu Senhor, eu ficaria até 1h da tarde. Fique em pé, fique em pé. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Lembra que eu contei da irmã Helena? A irmã Helena me disse um dia, eu perguntei: como a gente faz? Eu não tinha despertador nesse tempo. Como é que eu faço, irmã Helena, para ele me acordar, para me orar de madrugada? Ela disse: fale o horário para ele, diz o horário, ele te chama. Diga, ele chama. Ela me disse: chama. Eu fiz uma estratégia.
Eu peguei uma lata de leite ninho vazia, amarrei um aramezinho, botei umas pedras dentro, e no meio daquela casinha dela tinha uma forquilha de madeira assim. Ela disse, e eu amarrei ali, estava lá amarradinha. Digo, para que a senhora amarra ali? É o despertador, ele balança. Eu digo, Jesus chamou você aí? Sim. Você está brincando? Chama. Eu durmo ali. Ela morava sozinha, era viúva. E ali ele faz, me chama. Eu disse, está brincando? Me conte isso. Ela disse, só que um dia aconteceu algo melhor. Quando tocava, eu vinha rápido para vê-lo. E nunca vi. Um dia, eu fiquei prontinha. Eu dormia tarde. Eu disse, eu vou pegar ele hoje. Ela me chamava Siqueirinha, Siqueirinha. Eu fiquei atenta. Fiquei sentadinha na cama. A porta só encostada. Como geralmente a lata batia umas 5, 6 vezes. As pedrinhas. Quando bateu a primeira vez, eu pulei de uma vez. Quando eu fui chegando na sala, eu só vi aquela luz. E ele já ia saindo. Eu caí de joelho e disse, não vai agora. E fiquei de joelhos e fechei os olhos. Eu ouvi as pisadas. Ele veio voltando. Quando ele veio voltando, eu fiquei bem quietinha. Eu vi que ele chegou bem perto de mim. Eu senti uma mão sobre a minha cabeça. Eu só ouvi a voz bem suave. Helena, eu te amo. Ela disse, pastor, eu chorei até de manhã, com aquela presença tão maravilhosa, que era ele que estava ali. Jesus acorda você. Jesus lhe chama a comunhão. Senhor, abençoa os teus filhos. Nós precisamos de ti, nossa família precisa de ti. Os teus filhos precisam, os líderes precisam de ti, Senhor. Oh Deus, tua presença é melhor do que tudo, Jesus. Tua presença é melhor do que tudo. Abençoa. Abençoa o pastor Gilton. Abençoa a pastora Cássia. Abençoa este ministério. Abençoa esta igreja. Abre os teus tesouros. Manda provisão para esta igreja, Senhor. Manda provisão para os teus filhos. Oh Deus, eu vejo o Senhor abrindo portas, gerando oportunidades. Eu vejo o Senhor levantando pessoas. Eu vejo o Senhor levantando ministérios. Há grandes coisas que tu queres realizar. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.